O pior inimigo do plano A é o plano B. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Você alguma vez fez um plano e pensou o seguinte: se isso não der certo, eu vou fazer aquilo ou eu vou fazer outra coisa? E se esse segundo plano é exatamente a coisa que te impediu ou que está a te impedir de alcançar o primeiro plano? Na maior parte do caso é exatamente isso que acontece. As pessoas fazem o segundo plano como forma de salvaguardar o primeiro e acaba que esse segundo plano impede de alcançar o primeiro. Eu não sei se esse vídeo vai estar muito legível em termos de voz, porque eu estou um pouco doente, mas eu não podia deixar de gravar. Eu tento sempre gravar o vídeo das ideias que eu tenho no momento, porque depois eu acabo por perder a iluminação. Então, se o áudio do vídeo não está muito legível, vocês devem prestar mais atenção. Eu tenho certeza que, de certa forma, dá para entender alguma coisa. Eu estava a assistir o filme de Batman, O Cavaleiro das Trevas Renasce. Eu tenho certeza que quase todos já assistiram esse filme. E existe uma cena muito, muito específica em que quando o Bane leva o Batman para o Bruce Wayne para o fundo de um poço e deixa lá, sendo que isso era um lugar que ele não conseguia sair facilmente. E quando o Bruce Wayne começou a recuperar sua força física, ele tentou sair desse poço. Só que ninguém nunca antes tinha saído desse poço, exceto uma miúda que nasceu lá e que conseguiu escapar quando ela ainda era muito jovem. Então a esperança de sair desse poço era muito, mas muito pequena. E iriam lá muitas pessoas tentar, eles tinham uma corda que eles maravam na cintura das pessoas e eles montavam até acima do poço e depois tinha uma distância entre duas plataformas em que a pessoa tinha que saltar de um lado para outro e isso daria o caminho para sair. Só que quando chegava nesse lugar, muitas pessoas falhavam e acabavam por cair. E o Bruce Wayne tentou sair duas vezes, mas não conseguiu. E a miúda que conseguiu escapar uma vez, ela só conseguiu porque houve uma revolta lá no fundo e ela subiu sem corda. Então ela foi a escalar sem nenhuma fonte de segurança. Ou seja, se ela caísse, ela literalmente ia morrer. Então ela foi e conseguiu escapar. E um senhor muito velho, que já estava lá no fundo do poço há muito tempo, disse para Bruce Wayne: se você quiser sair, você vai ter que escalar como a miúda, como a única pessoa que conseguiu sair. E isso foi exatamente o que Bruce Wayne fez. Quando ele tentou sair da terceira vez, ele foi sem corda e ele conseguiu sair. E de certa forma, as pessoas com um alto nível de consciência tentam aprender lições em tudo, mesmo em filmes. Eu não assisto filmes que não vai me trazer de certa forma algum ensinamento. E por que que eu gosto de assistir esse filme de herói e vilão? Porque isso deixa muito claro sobre o caminho que as pessoas decidem seguir na vida e como as pessoas boas às vezes podem se tornar más e como pessoas más podem acabar por se tornar boas. Então eu gosto muito dessa discussão entre vilões e heróis e a diferença entre eles. E o filme de Batman é uma boa referência a isso, porque ao longo do filme nós podemos ver que acaba por aparecer muitos vilões que de certa forma têm razão em algumas coisas. E sim, continuando sobre o tópico do filme. Às vezes, quando você faz um plano, tem um plano sobre a vida, sobre negócio,
você não pode fazer o plano B. Porque se você tiver o plano B, você vai ter um certo grau de segurança. E essa segurança não vai te permitir dar 100% no plano A. E outro dia eu estava a ouvir o Renato a falar em um podcast de dois irmãos gêmeos. Eu depois não cheguei a assistir o filme, mas ele fala lá sobre o filme. Dois irmãos gêmeos, um nasceu fisicamente abençoado e outro é um ser humano normal. Então eles combinaram uma natação para chegar ao outro lado da ilha. E acabou que o que não era geneticamente especial conseguiu cumprir esse desafio. E o geneticamente especial perguntou como é que ele conseguiu. Ele disse porque ele nunca guardou força para voltar. Ou seja, eu também não, como eu disse, eu não assisti o filme, então não tenho como passar uma visão, uma análise assim crítica do filme, mas eu pretendo assistir. E como eu vinha dizendo, a segurança que nós temos em relação ao nosso primeiro plano vai nos impedir de alcançar os nossos objetivos. E às vezes a nossa única saída deve ser o nosso plano. E se isso não der certo, a nossa vida vai foder completamente. Desculpa a expressão. E por que que Bruce Wayne, quando escalou sem corda, conseguiu sair? Porque se ele não conseguisse, quando ele tivesse a saltar entre essas duas plataformas, se ele caísse, se ele falhasse, ele ia morrer. Então, ou ele fazia o salto correto, ou ele morreria. E todas as vezes que ele ia com corda, ele não conseguiu dar o 100% porque, de certa forma, ele não tinha esse medo de morrer. Ele não era movido por essa adrenalina. E a nossa única saída, o caminho que nós devemos ter à nossa frente, deve ser o nosso objetivo. Todo o resto deve ser ignorado. E quando você ignora todo o resto para focar somente no teu caminho, obviamente vai existir coisas que vão dar errado. Mas você não pode focar nessas coisas enquanto você está a caminhar, porque isso vai te distrair do teu caminho. E isso acaba por ser uma espécie de obsessão. Mas às vezes, para conseguir certas coisas, nós precisamos ser obcecados. É por isso que às vezes muita pessoa, quando conseguem ficar ricas, às vezes ficam com problema de saúde, às vezes não têm uma família estruturada, às vezes os familiares já não falam com os familiares porque passou anos e anos a dedicar horas no negócio. Então sempre vai haver o efeito colateral. E até um certo ponto nós temos que ignorar esses efeitos e focar somente naquilo que estamos a fazer. Sem plano A, sem desviar a visão. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que de alguma forma isso possa servir para mudar a vossa visão sobre certas coisas que talvez estejam a acontecer na vossa vida, seja a nível de negócio, a nível de relacionamento. Ah, e é isso. Nos vemos no próximo vídeo.